Olá, seja bem-vindo ao Urbanize, o seu programa sobre o mercado imobiliário. E hoje, Lucas, vamos falar sobre o Imposto Predial Territorial Urbano, o famoso IPTU. O ano começando, as contas chegando, os carnezinhos também chegando, seja de IPTU, de PVA, né, Gabriel? Como é bom começar o ano organizando as contas e é muito bom falar sobre o IPTU. O IPTU é o Imposto para Imóveis Urbanos. Ele é previsto na Constituição Federal e a própria Constituição dá o poder para cada município regulamentá-lo. Eu costumo dizer para os meus clientes que como é bom chegar e ter um monte de carnê de IPTU, quer dizer que você tem várias propriedades. Independente se você tem aqui, você mora apenas ou várias propriedades, é importante você saber para onde esse recurso vai. E os recursos provenientes dos pagamentos do IPTU, eles são utilizados para saúde, educação, entre outros, né, Lucas? Também para melhoria da infraestrutura, recapeamento do asfalto. E além disso também, as cidades também colocam junto no carnê a coleta de lixo, a taxa de iluminação pública. Então quando você paga esse tributo, você colabora para que a cidade fique organizada e o seu terreno, o seu imóvel onde está localizado, tenha toda essa infraestrutura adequada. O IPTU é a sigla para Imposto Predial e Territorial Urbano. É uma lei federal, né, que é regulamentada pelo município. Então todo proprietário que tem algum imóvel no município, na área urbana, ele recolhe o IPTU. Imprudente, como é calculado o IPTU? A gente tem uma alíquota de 3% para terreno baldio e 1% para terreno edificado. Só. Não importa se é comercial, se é residencial, no caso de edificado é 1%. O que ocorre é uma grande confusão. O pessoal costuma, é uma lenda que geralmente tem. A pessoa, poxa, mas eu vou construir para o meu IPTU ficar mais barato. Não é bem assim. Você vai deixar de ter uma alíquota de 3% do terreno baldio, a alíquota vai ser de 1%. Porém, você vai incorporar no valor venal do imóvel o valor de edificação. Então, em 90% dos casos ou mais, o terreno acaba, quando incorpora o valor de edificação, ele extrapola e a pessoa vai pagar mais caro. Por exemplo, o nosso IPTU está muito defasado. Mas, por exemplo, você tem um terreno avaliado em R$10 mil, paga 3% sobre isso. Vai ser em torno de R$300. Vou construir para pagar mais barato. Eu quero pagar 1%. Você incorpora uma edificação nesse terreno de R$10 mil, que ela vai custar, ser avaliada em torno de R$100 mil. Vai para 110. Então, a pessoa pagava esses 3%, vai pagar agora 1% sobre 110, vai para R$1.100. Então, ele automaticamente vai custar mais caro. Em algumas cidades, São Paulo, se não me engano, existe uma diferenciação de comercial para residencial, ele muda essa alíquota. Imprudente a gente não tem, isso é 3% e 1%. O IPTU ele é responsável por toda a gestão da cidade, né? Por determinação federal, 25% vai direto para a educação, 15% para a saúde. A gente costuma geralmente avançar, empregar um pouco mais disso, né? Principalmente agora na época de pandemia, os gastos com saúde estão sendo ligeiramente mais sensíveis. E o restante é para toda a infraestrutura da cidade. Toda a parte de zeladoria, sistema viário, obras, tudo que a gente tem no município, remuneração dos servidores, ele sai do IPTU. Então, assim, é como se fosse o condomínio, uma taxa de condomínio do município, né? Tudo que a gente precisa fazer no município sai do IPTU. Exatamente. Quando você tem, por exemplo, um Parque do Povo, que é uma referência, aquilo tem um custo enorme. Esse custo sai do IPTU. É uma área pública, aberta a todo mundo, da Zona Norte, Sul, Leste e Oeste. Mas toda a manutenção que é feita ali, por exemplo, sai do IPTU. Toda vez que você joga um papel de bala na rua, alguém tem que ir lá pegar aquele papelzinho de bala. Essa pessoa está sendo paga com o dinheiro do IPTU. Então, querendo ou não, as pessoas, o contribuinte é que decide como vai ser gasto o IPTU. Inclusive, todos os anos temos audiências públicas, né, abertas à população para definir como vai ser gasto o
dinheiro do IPTU, das verbas do município, né? Isso é aberto para a população toda participar e definir, optar como gostaria que seu dinheiro fosse empregado. Né? O IPTU, então, é um imposto que recai sobre os imóveis urbanos, sejam terrenos, apartamentos, residências, imóveis comerciais. Se você tem um imóvel no perímetro urbano, você terá incidência do IPTU, né, Lucas? Com certeza, Gabriel. Como é bom pagar IPTU quando você está utilizando o imóvel ou se aquele imóvel está dando renda. Quer dizer que você tem recursos que vêm em cima daquele imóvel que você está pagando IPTU. Eu estou vendo bastante movimentação, Gabriel, nesses últimos meses, da valorização que houve aí no mercado de veículos, por exemplo, as pessoas utilizando veículos para comprar imóveis. Eu até brinco, né? Troca IPVA por IPTU. Tem muitos imóveis ainda que não teve o alinhamento de preço. Então, às vezes a pessoa tinha um carro X que representava um percentual do apartamento, hoje aquele mesmo carro consegue pagar uma parte maior daquele apartamento, daquela casa, daquele imóvel. Você utiliza a valorização que você teve em outro bem para investir no mercado imobiliário de uma forma mais rentável, né, Lucas? Com certeza. Então, as pessoas que não gostam de pagar impostos, eu brinco, IPTU é o que vale a pena pagar, né, Gabriel? Eu mesmo, no final do ano passado, quando tive uma valorização de um veículo, vendi o carro para comprar um terreno. E isso foi fundamental porque, no passado, o percentual que o carro significava em relação ao valor do terreno era menor. Como isso aumentou, achei bom negócio vender o veículo para comprar um terreno. Isso está sendo muito comum no mercado imobiliário e as pessoas têm utilizado cada vez mais os veículos, os carros, as motos para comprar imóveis. Para dar a parte de pagamento para que você deixe de pagar IPVA e passe a pagar, então, o IPTU. E de quem é a responsabilidade por pagar o IPTU em um contrato de locação? Do proprietário ou do inquilino? Depende, Gabriel. Perante a prefeitura é o proprietário com certeza. Porque se o inquilino não pagar, quem vai ter que pagar é o proprietário. É claro que, se está bem escrito no contrato de locação, o proprietário pode ir lá e ingressar com uma ação contra o inquilino e ser restituído esse valor pago. Mas isso depende muito de como está escrito no contrato de locação. É muito importante, na hora que você vai alugar o seu imóvel, seja residencial ou comercial, deixar claro essa tratativa com o locatário e bem escrito para que depois não tenha surpresa desagradável, né, Gabriel? Exatamente, o contrato de locação, um contrato bilateral, e o que vocês acordarem nesse contrato deve ser respeitado. A Lei 8.245, que trata sobre as locações, ela permite que o IPTU seja de responsabilidade o pagamento do locatário. Para isso, precisa estar especificado no contrato de locação. Tá? Deixa de pagar o aluguel, deixa de pagar o IPTU, o locatário, nesse caso, a responsabilidade para com o município continua sendo do proprietário. Aí, nesse caso, a gente orienta o proprietário pagar o IPTU que está em atraso na prefeitura e entrar com a ação cobrando do inquilino, desde que esteja especificado no contrato de locação que a responsabilidade do pagamento do IPTU é do locatário. Se o locatário deixar de pagar, a responsabilidade no pagamento do IPTU para com a prefeitura, ela continua sendo do proprietário. Então, a gente orienta o proprietário pagar e entrar com a ação cobrando do locatário aquela responsabilidade que estava estipulada no contrato de locação. Aí ele poderá entrar cobrando esse valor acrescido de juros, de correção monetária. O contrato de locação, se você não estiver estipulado no contrato de locação que a responsabilidade é do locatário, então subentende-se que o locador é o responsável no pagamento. Isso é entre o locador e o locatário. Para o fisco municipal, a responsabilidade é do proprietário, ou seja, é do locador. Se o locatário que ficou estipulado no contrato que ele é responsável no pagamento do IPTU, ele deixa de pagar, quem vai ter o problema com o fisco vai ser o proprietário. Então ele deverá pagar, quitar essa dívida junto ao município e entrar com a ação contra o locatário para receber aquele valor que ele ficou responsável na locação.
deixar de pagar o IPTU, o município vai entrar com uma ação de execução contra o proprietário. E ele deixando de pagar, ele corre o risco desse imóvel ser penhorado pela prefeitura e perder o imóvel também, por conta do não pagamento. Então, quando a prefeitura, normalmente a prefeitura aqui em Prudente, quando ela vai entrar com a ação, às vezes já está devendo 2, 3, 4 anos de IPTU. Entendeu? Ela demora para dar a entrada. Se você tem uma locação onde o dono que cuida dessa locação, ele pode embutir esse valor do IPTU no valor do aluguel e pagar diretamente para a prefeitura, porque daí ele nunca vai ter esse problema. Ou, se ele deixar o carnê de IPTU nas mãos do locatário para ele pagar, a gente orienta a sempre estar verificando na prefeitura se o IPTU está sendo pago corretamente, dentro do vencimento. A vantagem de você deixar um imóvel numa administradora é essa despreocupação de você, o dono do imóvel, ter que ficar cuidando do IPTU, cuidando de outros encargos que recaem sobre o imóvel, como condomínio, a água, a luz, né? E em si o aluguel, que às vezes deixa de pagar. E a imobiliária, ela já tem todo o trabalho de cobrança, que ela já começa desde o início do primeiro, vamos falar assim, do primeiro aluguel que deixa de pagar. Um respiro de felicidade, seu clube particular. Viva onde tudo acontece. Apartamentos de 2 dormitórios, com lazer de clube e bosque preservado. Conheço decorado. Arbore seu novo lar. Realização Mampei Funada. O restaurante Cantagalo sabe que servir uma comida tradicional, gostosa e de verdade, encanta a todos. Aberto de terça-feira a domingo e com uma variedade de pratos, é uma ótima opção para quem procura um almoço delicioso sem abrir mão de se sentir em casa. Vem para o Canta. Rua Antônio Furtado de Miranda, 478, próximo à Avenida Brasil. Peça também pelo delivery 3223-8787. Restaurante Cantagalo. Almoço que encanta. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Já pensou em morar em condomínio? GM Imobiliária, especialista em conforto, segurança e qualidade de vida. Somos um portal que busca todas as ofertas de imóveis das imobiliárias da sua cidade. Se for anunciar ou procurar imóveis, o Zigo resolve para você. zigoimóveis.com.br. Encontre um lugar perfeito para você agora mesmo. Olá, sabe onde eu estou? Imagina um lugar onde você pode ter tudo o que precisar em apenas 5 minutos. De ponta a ponta, em um raio de 5 minutos, aqui você encontra escolas, hospitais, academias, entretenimento, tudo. Tudo o que você imaginar, aqui tem. I was made for this. So
região em constante desenvolvimento e com valor territorial em ascensão. Os apartamentos do Jerônimo Vilela estão localizados aqui, numa região muito bem localizada e com muitas vantagens. Conheça as nossas unidades disponíveis e aproveite a oportunidade de ter tudo em um só lugar. Hoje vamos falar um pouco sobre o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana. E para explicar um pouco sobre o que é o imposto, quais as consequências do inadimplemento, eu convidei o advogado Dr. Lucas Pires Maciel. Doutor, explique em breves palavras o que vem a ser o IPTU. O IPTU ele é um imposto de competência municipal. É bom dizer que cada município, portanto, tem a sua regra, o seu tipo de cobrança, a forma como vai ser feito. E ele incide basicamente sobre todos os terrenos e sobre todos os prédios urbanos. E como eu sei se meu prédio é urbano ou rural? É por uma questão de eliminação. Aquilo que não está dentro da zona definida pelo município como zona urbana, pague TR. E o que for dentro da zona urbana, pague IPTU. E é importante que dentro da lógica do IPTU nós temos a possibilidade do município instituir o imposto progressivo, levando em considerações aspectos como função social, localidade, tendo em vista a questão da capacidade contributiva e da função social que o imóvel deve ter. E como é o imposto, há uma relação jurídico-tributária entre o Estado, o município, nesse caso o próprio município, né, e o contribuinte. E o seu inadimplemento gera uma série de consequências. Quais são essas consequências, doutor? A grande primeira consequência que a gente pode elencar é a questão da incidência de juros, de multa, fazendo com que o valor originário seja majorado. Então, se o meu IPTU é R$1.000, não pagando nos vencimentos definidos, eu vou pagar com um acréscimo. E esse acréscimo pode chegar eventualmente até a incidência de uma execução fiscal que vai ser ajuizada perante a justiça, em que a pessoa pode ter alguns problemas, como penhora nas suas contas, penhora de um veículo que ela tenha, de bens, de modo geral, que o contribuinte tenha. Além dessa gravidade jurídica, processual, seria até expropriação do imóvel, antes de ser chegado a esse fim, tem outras possibilidades. A pessoa pode ter um nome negativado com o protesto desse valor inadimplido, tendo restrição ao acesso do crédito, no CADIM, entre outras instituições financeiras. Doutor, existem algumas leis em que há a possibilidade de renegociação. É interessante as pessoas que têm débito buscar informações municipais a respeito dessas leis? Com certeza, até fazendo um complemento ao que você falou, o protesto hoje tem sido um meio eficaz utilizado, tendo em vista que a pessoa muitas vezes ela tem mais receio de uma execução fiscal do que de um protesto. Então muitos municípios têm se utilizado dessa prerrogativa. E com relação ao parcelamento, é sempre vantajoso a pessoa ter o seu nome limpo, ter as suas obrigações honradas perante a municipalidade, para que ela não tenha dor de cabeça, para que ela possa efetivamente contribuir com o município pela qual ela está residindo. É uma questão mesmo de solidariedade que nós temos que ter enquanto cidadãos. Muitas pessoas também confundem o IPTU com o ITBI. Qual é a diferença entre o IPTU e o ITBI, que são impostos municipais? Ambos são de competência dos municípios, porém o IPTU é pelo fato da pessoa ser proprietária de um imóvel. Agora, quando a gente fala no ITBI, é quando há uma transmissão desse bem imóvel. Então, aquele que vai adquirir, ele deve pagar o ITBI. Então, numa situação de compra, de aquisição desse imóvel, o contribuinte que está adquirindo paga esse valor a fim de ITBI. E a gente tem visto uma série de ações em relação à base de cálculo do ITBI. Qual que seria essa divergência judicial que a gente tem visto na atualidade? Existe uma grande discussão com relação a essa questão, porque a prefeitura ela tem uma base para fins de IPTU e uma outra base para fins de ITBI.
que é muito maior. Então a gente comparando aí, nós temos um valor que é desatualizado para fins de pagamento do IPTU e um valor que já é mais ou menos o valor correto do imóvel para fins de ITBI. E isso gera algumas consequências com relação não só ao próprio ITBI, como também para fins do ITCMD, que é o imposto estadual. E como vimos, é muito importante estar em dia com as obrigações em relação ao IPTU, porque o seu inadimplemento pode ir desde o protesto até a execução do próprio imóvel. Então, caso você esteja com débito, procure o seu município e regularize a sua situação. E quando vamos comprar imóveis na planta, como fica a questão do IPTU? Em que momento ele passa a ser cobrado, Lucas? Depende, Gabriel. Normalmente, quando sai o habite daquele empreendimento, já saem os cadastros municipais individualizados. Então, cada unidade, cada apartamento, por exemplo, acaba pagando, já tendo seu carnê para fazer o pagamento proporcional à sua cota-parte. Mas existe também empreendimentos que às vezes é construído em grupos e que aí ainda existe aquele terreno, pagando ainda sobre o terreno, que mesmo que no seu habite ainda, Gabriel, é rateado o custo pela cota-parte. Então, muito depende de como você compra, de quem você compra e como está no contrato. Mas, normalmente, você passa a pagar IPTU depois que é concluído o empreendimento, com a habite na mão, com o cadastro do IPTU separado, entrega a posse para você, você passa a pagar, então, o IPTU. Nos casos de compra e venda de imóveis na planta, o pagamento do IPTU ele só começa na efetiva entrega das chaves do imóvel. Então, quando o comprador ele tem as chaves do imóvel, ele é emitido na posse do imóvel. A partir do momento que ele tem essa chave do imóvel, ele começa a correr o IPTU para ele. Ele é o responsável no pagamento. Quando você recebe o terreno, você não tem vamos falar assim, você não tem a chave, né? Mas quando eles te dão a emissão da posse do terreno, quer dizer, você já pode começar a construir, né? Ou não, né? Dependendo, tem gente que vai construir, tem comprador que não vai construir, aí sim você começa a pagar o IPTU, porque você teve a posse do imóvel. Onde tudo acontece. Apartamentos de 2 dormitórios, com lazer de clube e bosque preservado. Conheço decorado. Arbore seu novo lar. Realização Mampei Funada. O restaurante Cantagalo sabe que servir uma comida tradicional, gostosa e de verdade encanta a todos. Aberto de terça-feira a domingo e com uma variedade de pratos, é uma ótima opção para quem procura um almoço delicioso sem abrir mão de se sentir em casa. Vem para o Canta. Rua Antônio Furtado de Miranda, 478, próximo à Avenida Brasil. Peça também pelo delivery 3223-8787. Restaurante Cantagalo. Almoço que encanta. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Já pensou em morar em condomínio? GM Imobiliária, especialista em conforto, segurança e qualidade de vida. Somos um portal que busca todas as ofertas de imóveis das imobiliárias da sua cidade. Se for anunciar ou procurar imóveis, o Zigo resolve para você. zigoimóveis.com.br. Encontre um lugar perfeito para você agora mesmo. Olá, sabe onde eu estou? Imagina um lugar onde você pode ter tudo o que precisar em apenas 5 minutos.
De ponta a ponta, em um raio de 5 minutos, aqui você encontra escolas, hospitais, academias, entretenimento, tudo. Tudo que você imaginar, aqui tem. Uma região em constante desenvolvimento e com valor territorial em ascensão. Os apartamentos do Jerônimo Vilela estão localizados aqui, numa região muito bem localizada e com muitas vantagens. Conheça as nossas unidades disponíveis e aproveite a oportunidade de ter tudo em um só lugar. E nesse programa trouxemos para você um pouco mais sobre IPTU, por que devemos pagar, aonde os recursos são destinados. Também trouxemos sobre quem deve pagar no caso da locação, se é o proprietário, se é o locatário, entre outros. E para rever todas as matérias do programa de hoje e de todos os outros programas do Urbanize, acesse nossos canais urbanizetv.com.br ou nas redes sociais @urbanizetv, no Facebook, Instagram, LinkedIn e também no YouTube. Até a próxima!